Estamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é a advogada e escritora Mônica Montanari. Ela que nos traz o livro intenso, eu já digo que é um livro intenso, título Carne Nua. Uma bela edição, de novo eu cometo a mesma redundância do programa passado, da Belas Letras. Mônica, é um prazer tê-la conosco. Prazer é meu, Fábio, obrigado pelo convite e sempre bom conversar com você sobre literatura, né? E que as pessoas que estão assistindo também leiam, além de assistirem o programa. Sim, a gente sempre tenta dar umas pistas aqui, mas sem dúvida não tem como contar o livro inteiro. No decorrer do programa eu vou te perguntar sobre a capa, né? Porque muito interessante, já esse tom aqui, um pardo com vermelho, carne nua, dando aquele tom de sangue. E o relato, ele transmite muita ânsia e angústia, e é um livro angustiante no seu início. Eu não quero aqui te criticar por isso, mas eu fiquei muito angustiado na primeira metade, principalmente. A intenção era essa? Olha, Fábio, eu acho que ele não chega a ser um livro angustiante, aí eu discordo, porque ele é um livro de descoberta. Sim, sim. Né? Eu acho que descobertas na vida da gente, elas podem ser angustiantes. Ser angustiantes, exatamente. Porque o que é a descoberta? É o novo, é o que tu não sabe ainda como negociar, como conviver. Então, a tendência quando tu tem o novo é te recolher porque tu já conhece. Exatamente. Mas ao mesmo tempo tu quer sair dali e a Teresa, minha personagem, ela tem muito esse confronto, né? Será que eu me permito ir além ou volto porque eu já conheço? Eu acho que aí tem angústia. Mas eu acho que talvez tenha uma identificação tua nisso. Não, mas eu estava ali lendo e o termo ânsia, angústia, as pessoas apontam a minha angústia, essa ânsia que me incomoda. Esses termos são citados muitas vezes e a gente entra assim e tu tens uma escrita. Por exemplo, a própria diagramação ela é variada. Quando a personagem cita que tem um vazio nela, a página tem menos linhas, são 2, 3 linhas, às vezes uma linha só. Depois ela tem aquela ânsia de descrever o momento pelo qual ela está passando, então a página quase que toda preenchida. E para que as pessoas entendam, a redação ela é quase como uma prosa. E é um pensamento tocado, né? Na verdade, o que tem até a escrita desse livro, ele surgiu... É uma prosa poética, né? Então foi diferente. Eu escrevi e um pouquinho antes de colocar, ele tem apoio do financiamento, né, público. É bom a gente salientar isso, que é uma política pública do município. Eu não sabia se eu ia colocar como poema, e daí eu conversei com um amigo meu que é jornalista, o Nivaldo Pereira, e o Nivaldo me disse, não, tu tens um romance em mãos, só que ele é escrito de uma forma diferente, é uma prosa poética. É verdade. Né? Então a gente retoma uma coisa que a gente não está muito acostumada, que é esse ir e vir também na formatação, na numeração dos textos. Então cada um das escritas tem um número romano é bem organizado nesse aspecto. Os preenchidos e os vazados, o que tu tem para tirar daqui e colocar ali. Eu acho que a ideia era bem essa. Eu não sei se foi a tua intenção, mas a diagramação ela tem essa ideia de ir no ritmo da escrita. Não é à toa, pelo menos na minha visão como leitor, não é à toa que uma página tem mais linhas, outra tem menos. Não é à toa que às vezes ficam espaços bem vazios e outros muito preenchidos e o tom de escrita, quando eu disse angustiante, não foi no sentido de diminuir, mas é que a gente... Eu nunca acho que a angústia diminui. É que a gente se sente no lugar da personagem, toda aquelas dúvidas, aquele sofrimento que ela relata, e da metade em diante, por que não fica mais tão angustiante? Porque ela mesma começa a se acalmar na medida em que ela vai se descobrindo. É um livro que pretensamente quem lê a apresentação, as primeiras descrições, pensa assim, é um livro água com açúcar, a história de um amor que deu errado, depois fica bom, e não é bem isso. Na verdade, a relação amorosa que ela tem serve muito mais como pretexto para uma autodescoberta. E aí, a brincadeira que tu fazes é fantástica, porque o ocaso da relação, o insucesso, é a fonte para que ela tenha sucesso da sua autodescoberta. E aí eu queria começar te provocando com esse paradoxo que tu colocas, que a gente só vai sacar da metade em diante, e nós estamos aqui, de certo modo, já dando uma pista para quem vai ler o livro. Vamos deixar todo mundo curioso, adorei. Queria te provocar nesse sentido. Por que dessa ideia que
quando o relacionamento dá errado é que ela realmente prospera do ponto de vista pessoal? Bom, daí eu vou buscar a questão do movimento do livro, né? Ele foi escrito, eu tentei escrevê-lo também, numa forma de movimentos musicais, tanto que ele é dividido em 5 movimentos, né? Na época, eu namorava o Antônio Renato, que é músico da orquestra, e ele me disse, tu tens uma obra maravilhosa na mão, só que eu não sabia trabalhar, e ele trabalha como música, em movimentos. E tem a fase do tensionamento, que é essa que tu chama, né? O início, o tensionamento, para depois tu começar a evoluir na música. Então, acho que eu alcancei o meu intento. Aliás, queria agradecer o Antônio Renato por ter me dado essa bela dica, né? E tem essa questão, eu acho que o que acontece? As pessoas buscam muito o amor no outro, esse é o amor romântico. E daí tem o meu viés como advogada. Eu sou uma especialista em direito de família. E eu percebo o esvaziamento das pessoas quando as relações se esvaziam. Então, essa minha personagem, ela tinha que se descobrir para ter a força de sair daquilo de uma forma mais, repetindo, a questão mais forte, mais intensa, mais completa. Que o amor seja uma descoberta do teu potencial e não um esvaziamento emocional. Agora é interessante porque assim, num primeiro momento, soa até como um certo egoísmo, porque ela fala da relação com outra pessoa, mas só se preocupa com ela mesma. As suas reações, as suas dúvidas, o porquê de daqui a pouco a outra pessoa não ligar para ela no horário que ela esperaria. Só que a gente vê poucas, ou quase que de forma muito tênue, assim, referências a outra pessoa no sentido de criticar, no sentido de elogiar. E que parece, se tu estás te relacionando com outra pessoa, não necessariamente de forma amorosa, pode ser uma amizade, pode ser um colega, tu sempre vais ter apontamentos claros, ou tentar, pelo menos, seja para criticar, para elogiar. Então parece que ela está se relacionando com outra pessoa, mas preocupada só com ela mesma. Em dado momento do livro, nesse tom confessional em primeira pessoa, que é a dinâmica do livro, a própria personagem coloca assim, mas ele está se distanciando de mim. Mas é evidente, porque imagina, tu te relaciona com uma pessoa que não se preocupa com ela mesma, tu está fazendo o que ali? Tu vai acabar te distanciando. É que, na verdade, a ideia do Carne Nua é essa descoberta, né? A descoberta da personagem. Então, o outro, ele surge apenas como o provocador daquela reação. Vamos dizer que ele é um processo catártico, né? A pessoa veio, desencadeou a catarse e Teresa descobriu tudo aquilo que estava adormecido dentro dela. Então, o outro, ele aparece só no início, na verdade. E depois toda essa descoberta é dela. E eu acho que essa é a grande questão do livro, da obra em si. E quando os julgadores, né, do Financiarte me passaram ali o parecer deles, eles colocaram que era um romance psicológico intenso, um solilóquio emocional. E eu, gente, o que é um solilóquio emocional? Boa pergunta. Né? É um diálogo consigo mesmo, e é o que tu disse. Na verdade, é quando o outro só dispara o gatilho. E a descoberta é interna. Então, a Teresa fica conversando com ela mesma para saber o que está acontecendo comigo, porque ela descobre tudo, ela não conhece nada. Seria quase como a consulta com o psicólogo imaginário, ou aquele... Mas tu falou uma outra questão. O outro, que ele não aparece, eu acho que essa é uma outra questão também que eu sempre penso. Quando tu espera do outro, a Teresa não espera do outro, ela se questiona o que está acontecendo. Então o outro, ela não se projeta no outro, ela se projeta no seu espelho, então ela não tem o reflexo do outro, ela não tem a fantasia do outro. Ela não espera que o outro dela busca dentro dela. Eu acho que essa também é um outro viés que pode ser dado. É interessante isso, porque... Mas seria quase a relação ela com ela mesma, ela né? Com ela mesma. Ainda assim, tem um mérito. Eu imagino que... Vamos trazer para a realidade, se o relacionamento de fato acontecesse, né?
o fato de não ter dado certo, e a outra pessoa deve pensar assim, bom, não deu certo, mas pelo menos eu servi de pretexto para que ela se descobrisse. Seria aquela forma meio grandiosa, assim, ajudei de alguma forma. Talvez se tivesse um ego excessivo, o cara estaria até agora, olha que lindo, eu fui o provedor desta criança. Mas acontece, não podemos ignorar isso. Eu acho que nas relações amorosas normalmente tem muito ego, sim. E também há aquela pessoa que reconhece, né? Vem cá, tu me ajudou, mal ou bem, dessa forma é interessante isso, né? Não é o fato que não deu certo que não valeu de nada, sempre se tira aquele proveito. Eu acho que sempre tem uma troca em todas as relações, né? Para isso que elas existem, para que haja uma troca. E as descobertas são pessoais. Aí eu volto a dizer, dar ou não dar certo é uma outra situação. E o que é o dar certo? E o que é o dar errado? Eu acho que a história de amor de Teresa é uma história que deu certo. Porque ela teve uma busca muito grande, uma descoberta muito grande. Um sair do ponto escuro. E isso é a melhor e maior coisa que a gente pode querer. É verdade. E é interessante, por exemplo, notar o fato de que tu precisa estar bem contigo mesmo para dar certo. Isso é um detalhe que pode parecer uma frase batida, mas que na prática nem todo mundo consegue isso. Tu vê que no primeiro momento ela quer buscar por que não acontece de tal forma, por que ele não reage assim, por que eu estou me sentindo tão angustiada, por que eu não sei o que fazer. Só que ela está mal resolvida, então a chance de ela dar certo com alguém é muito pequena. É que na verdade tu está sempre esperando do outro as tuas respostas. Por que nunca ninguém vem aqui acender a luz do meu quarto escuro? Por que nunca ninguém vem aqui me ensinar a abrir a janela? Ei, por que tu não levanta desse teu lugar escuro e vai acender a tua luz? Por que tu não levanta dessa cama e vai abrir tua janela? Eu acho que essa que é a grande questão. E aí, voltando ao ritmo do livro, por que da metade em diante do livro, retornando àquele meu comentário recorrente, a história não fica tão angustiante e o ritmo se torna um pouco mais ameno, porque a própria personagem, num dado momento, ela agradece. Eu não sei reproduzir os termos exatamente como está escrito nesse momento, mas ela dá a entender que está se sentindo melhor, que está se sentindo aliviada, enxerga de uma outra forma, já não escreve num tom assim raivoso. Parece que ali a autodescoberta está acontecendo, ainda que o livro não se propõe aquele final feliz. Descobri a minha vida e agora tá tudo certo, né? Ele deixa ainda um quê claro, todo livro tem um final feliz, agora tu estragou. Não, tudo bem, mas eu digo que fica criativo nesse sentido, ainda fica aquele tom de dúvida. Será que no próximo relacionamento ela vai cometer os mesmos erros? Será que ela aprendeu realmente? Eu acho que depois disso não se comete os mesmos erros, tomara que não, né? São descobertas, até porque eu volto a dizer, eu acho que não são erros, mas é que na verdade é o ápice do movimento, né? Também tem essa questão do tensionamento para depois do teu ápice. E assim são as relações, eu diria que são as relações orgásticas e orgásmicas que nós temos. Tu tem todo um período para se conhecer, para depois atingir o clímax em todas as questões da tua vida. Porque também não existem respostas prontas, né? E por isso que fica esse tom de dúvida, e que é bom, né? Se tiver resposta pronta, por que se relacionar se tu já sabe tudo, tem que descobrir, né? Mas eu volto a dizer assim, eu acho que o Carne Nua, ele tem essa coisa muito confessional da Teresa, para incentivar essa questão de não buscar do outro. Eu acho que isso é uma coisa que eu também me deparo muito, volto a dizer, principalmente dentro do direito da família, que é uma coisa que me incomoda muito, que as pessoas esperam muito do outro, as respostas que elas têm que buscar dentro dela. Eu acho que também teve essa minha ideia de dizer, ei, busque alguma coisa não no outro, sabe? Não vejo o outro como uma necessidade, um apêndice. É um compartilhamento, né? Tem uma parte que a Teresa diz, hoje eu não dependo mais de ti, eu agradeço que tu me vomitou, né? Agradeço que tu rompeu comigo, que eu te vomitei, eu te botei para fora. Então eu te botei com toda a minha ânsia, com toda a minha expectativa do que eu não consegui deglutir. Mas eu tentei engolir, só que eu não consegui. Esses termos que tu estás utilizando agora reproduzem exatamente como está escrito no livro. O livro não tem... Isso é um outro detalhe interessante. O livro não tem tanto pudor no sentido de expressar e, de fato, as pessoas... Eu diria que ele não é um livro para a primeira infância. Aí é que está a história. Isso que é interessante, porque uma pessoa quando está ansiosa, quando está com raiva, ela não vai ter tanto cuidado
de medir as palavras. De fato, ela fica indignada, de fato, ela está incomodada. E tu expressa aqui de uma forma direta e sem ficar colocando entre aspas ou coisa do tipo. A palavra está ali colocada, você me vomitou, você não sei o quê. Tem na largada do livro tem uma descrição ali do momento relacionado ao sexo, como é que ela se sentia também com relação a esse parceiro que ela estava conhecendo, né? Era um momento de descoberta também, uma cena forte, mas que não é vulgar, ela puxa mais no sentido de ser real. Eu acho que ser tem real como uma pessoa pensaria e diria realmente, né? E não é 50 Tons de Cinza. Exatamente. Também não é Sabrina. Não, eu acho que é uma vivência de uma mulher adulta, tanto que na apresentação da personagem já é colocado. É uma mulher, né? A ideia da construção da personagem é uma mulher com mais de 40 anos que descobre uma relação. Então, dentro disso, nós temos uma pessoa com maturidade e tal. Eu não gosto muito de quem escreve toda hora pi, sabe? Fica colocando entre aspas aquelas histórias. Eu sou meio Dercy Gonçalves. Mas é isso que eu disse, ficou bem, mas não ficou vulgar, ficou adequado, ficou bem a colocação dos termos. É difícil não te perguntar isso, porque tu colocas de uma forma corajosa também, escreve em primeira pessoa. Quem vai ler, é difícil não ligar o personagem então confessional em primeira pessoa ao autor que escreveu, ainda que numa breve apresentação tu colocas que, digamos, foi delegada pelo personagem a contar a sua história, tem uma breve apresentação ali. Já te perguntaram isso? Tem algumas questões autobiográficas aqui que tu resolveste compartilhar com o público? Fábio, sabe que eu acho que sempre que a gente escreve tem um pouco da gente, um pouco do outro e um pouco das observações. Como eu falei, aqui tem muito da minha questão do direito de família nessa personagem, muito das mulheres que eu atendi no decurso da minha vida, muito dos homens também, né? Enfim, de todas as pessoas. Acho que tem coisas minhas, tem coisas que eu observo. Acho impossível a gente passar incólume por um texto tão intenso como este, claro, né? Então tem muitas referências do que eu gosto. Tu percebe também na escrita, em termos de música que eu utilizo para referências. São citados autores também. Citado Saramago, exatamente. Eu cito Frida Kahlo, cito Van Gogh, Zé Cabaleiro, Belo Veloso, coisas que são minhas referências para também transmitir um pouco de poesia para aquela angústia. Numa das frases, tu citaste, brinca um pouco com os termos de surrealismo, né? Dalí também, Salvador Dalí, né? Para ilustrar, assim, digamos, o sentimento, né? Sou um pouco Dalí aqui, né? Eu acho que tem uma coisa assim. Exatamente. E que é interessante, porque nós ficamos imaginando, assim, a pessoa ali preocupada com uma situação. Todo mundo tem um pouco disso, né? De ironizar, de tentar fazer uma brincadeira, aquela ideia assim, nem tudo está perdido, né? É bacana isso. Eu acho que, acima de tudo, apesar de tudo, Teresa é uma personagem extremamente bem-humorada. Que ela conseguiu, no final das contas, dizer, e daí, agora, meu? Hasta la vista, baby, sabe? Vambora, segue o barco. E tanto que ela escreve bastante o barco e tal, né? A referência pessoal também é Ana Cristina César, que é uma escritora que eu gosto bastante. Tu citaste no início, uma passagem. Com uma apresentação, que são os cadernos terapêuticos, porque eu tinha esse material e não sabia muito bem como linkar. Aí quando eu comecei a estudar Ana Cristina César, eu disse, poxa, essa pessoa me dá a linha de como montar o livro também, em termos de estrutura, de narrativa, né? E a partir daí também que surgiu essa coisa do eu, mas não eu, né? Eu outra pessoa. Eu queria te provocar na questão da capa. O pessoal nos faz sinal aí que estamos um pouco além do tempo, mas vale a pena falar. Mas a gente nunca conversa. Sim, porque nós estamos aqui imersos na personagem, é interminável. Nós podemos ficar aqui horas discutindo os... Teresa, né? Teresa é maravilhosa. Da Teresa. Mas, no decorrer do programa, a produção me fez sinal aqui para colocar o livro de pezinho e eu queria desmembrar a capa, se tu me autorizares. Claro. Porque nós temos praticamente um livreto vermelho. Um livreto vermelho, capinha dura, com título, tudo certinho. E aqui basicamente está só
Tá só A carne. Só a carne. E o livro tem um tamanho... Eu vou te dizer que eu sou uma leitora que não gosto de livro no formato original. Então, quando eu solicitei o orçamento para Belas Letras, para o Gustavo, eu já cheguei com a ideia desse formato, né? Eu queria um livro de 13 por 18, com papel pólen. Então, eu acho que aí o escritor, se ele já tem claro, é muito mais fácil para o editor e te sair satisfeito. Quando eu peguei, eu vou te dizer, eu chorei. Eu cheirava, eu beijava o livro e dizia, era exatamente como eu queria. É uma satisfação inenarrável. Mas é um efeito interessante aqui, tá praticamente dilacerado aqui. A abertura, né? O tom de vermelho, né? É que, na verdade, abre a tua pele e permite que a carne seja vista. E ela é viva e ela é vermelha, né? Tereza é viva e vermelha. Aí é que tá, e dá todo um efeito, né? Eu achei bacana o experimento. Se bem que durante a leitura, em dados momentos, eu tirei tudo e fiquei com o livreto. Achei maravilhoso ficar com o livretinho folhando. Característica, porque eu escrevo em cadernos de capa dura, que são iguais a isso sem a capa de craft. Então também tem uma referência aonde eu escrevo enquanto escritora. Bom, Mônica, eu quero te agradecer realmente pelo bate-papo, muito interessante. Até no primeiro momento, antes, conversando contigo, antes do programa, eu te perguntei, achava que tu fosses da área da psicologia também, né? Além de advogada. Na tua apresentação, ele disse que tu só és advogada, mas o perfil, o tom da escrita é totalmente psicológico, né? Talvez pela tua experiência, como tu já relataste aí durante a conversa, com famílias, né? Na questão da própria advocacia. Mas ficou bem interessante, um relato corajoso e assim, direto, né? Não esconde, deixa claro. Não tem firulas, a vida não tem firulas. Fica a provocação para que o pessoal leia e quando nós tratamos aí de impressões psicológicas, cada um tem a sua. Então, muito provavelmente, quem for ler pode alcançar impressões que nós aqui não encontramos na conversa e talvez fosse a tua pretensão. Eu acho que essa que é a graça da leitura, né? É a grande graça da leitura. E falando em graça, eu convido as pessoas para o lançamento do livro, né? É verdade. Dia 5 de agosto de 2015, às 19h30, na Livraria do Arco da Velha, que é ali na Dr. Montaurim, número 1570, em frente ao estacionamento da Escola São José, ali para as pessoas se localizarem, descidinha para o Parque dos Macaquinhos. E já está à venda na Livraria do Arco da Velha e também na Livraria Nobel, lá do Shopping São Pelegrino. Então, quem quiser, e depois vão lá no dia 5, me dá um abraço e pegar autógrafo. Bem sugestivo. Eu vou lá colocar Tereza Amanda Lembrança. E as pessoas vão pensar, mas e agora? Será que ela vai dar certo? Já está no outro relacionamento? Como é que tá? Propósito, tu pensas numa continuação disso? Porque, como eu mesmo te falei antes, o livro deixa em aberto a situação da própria Tereza, né? Ela está resolvida com ela mesma, ok? Isso fica fechado. É muito interessante, porque eu não tinha me dado conta da continuidade que eu tinha para isso, dessa catarse emocional. Mas talvez tenha. E seja uma coisa, tipo, eu já estou pensando até num título. Não, que uma coisa é clara, isso tu deixa, em tese, ela está resolvida com ela mesma. Até aí tudo bem. Mas talvez as pessoas se perguntem, mas como é que seria uma nova experiência? Será que ela se daria bem? Mas para ti também não vai ser tão simples, né? Do ponto de vista da elaboração, né? Tu não pode te repetir, né? Então, na verdade, a construção não seria mais tão fácil. Essa personagem toda já, nessa forma, só se... A continuação sempre é difícil, né? Então tu teria que... Mas eu já pensei que Tereza precisa de um gato. Tá bom. Que se Tereza tiver um gato, ela já tem mais referências de afeto e menos angústia. Tá bom. Seria uma pista, então, de uma continuação. Eu, mais uma vez, te agradeço, peço que tu nos mantenha informados, na medida em que surgirem novidades, aí tu retornes para cá para termos uma continuidade, digamos assim, da vida da Tereza. Mais uma vez, muito obrigado, Mônica. Muito obrigado pelo convite, Fábio. Um prazer conversar contigo. Adorei. Dá pra gente continuar? Não, vamos continuar, né? Sem dúvida. E eu te espero dia 5 de agosto, Sim. assim como eu espero todas as pessoas que estão nos assistindo. Um grande abraço. Obrigada. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fica o reforço, a dica, então. Carne Nua, das Belas Letras,
Mônica Montanari, com quem conversamos hoje, reforçamos o convite, então, 5 de agosto, às 19h30, no Arco da Velha, o lançamento oficial de Carne Nua. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando o nosso canal 16. Até o próximo Café com Letras.